Vamos agora ao nono exercício. Então, exercício número 9. A função aleatório gera um número maior ou igual a zero, porém menor que 1. Essa função gera um novo número sempre que a tecla F9 é pressionada. Digite na célula C147 a função aleatório e pressione F9 para ver o resultado. Então, nós já temos aqui a função aleatório dentro dessa célula. Então, é uma função bastante simples, né? Basta colocar o sinal de igual, escrever aleatório, entre parênteses, no final, dá o Enter e nós temos aí um número aleatório. Se eu pressionar então F9, observe que vai mudar o número ali. Então, mudou aí, olha aí, estou pressionando F9 e o número então vai se alterando. Aqui embaixo está dizendo o seguinte: digite na célula C150 uma função que resulte em um número inteiro, porém aleatório, que seja no mínimo 1 e no máximo 10. Então está aqui agora a função aleatório novamente sendo usada, só que nos fornecendo um número inteiro. Então, estou usando a função int aqui, o int, que vai deixar esse número aleatório inteiro. E ele vai ser o quê? No máximo 10. Então, está aqui o 10. Então, o número aleatório está sendo multiplicado por 10 e somado com o número 1, porque aqui em cima diz para a gente digitar o número inteiro aleatório que seja no mínimo 1. Então, está aqui a soma ao número aleatório gerado, somando aqui o número 1. Muito bem, então, se nós digitarmos aqui o F9, veja que vai alterando. Ó. Temos o 4, né? Alterando aqui, ó, F9, 8, 9, 4, 7, 4. Então, veja que não vai aparecer nenhum número, olha aí, apareceu o número 1, nenhum número menor que 1 ou maior que 10. Então, no máximo que pode aparecer aí é o número 10. Está aí, máximo 10. Apertar novamente e veja que é no mínimo 1, no máximo 10. Outro item aqui, digite na célula C154, que é esta célula aqui, uma função que apresente aleatoriamente um dos números digitados nas células abaixo. Então, nós temos aqui nestas células alguns números digitados, né? E aqui embaixo, aleatoriamente, vai aparecer um desses números. Então, aqui no caso está aparecendo 26. Se eu apertar o F9, ela vai aparecer o número 15, que está aqui nesta célula. F9, apareceu 88, que está aqui. Apertando novamente o F9, está aí de novo 26. Apertando o F9, apareceu novamente 88, e assim vai, né? Então, vamos estudar um pouco com mais profundidade esta equação. Então, está aqui a equação, veja que aparece aqui uma função chamada escolher. Vamos ver aqui como é que essa função funciona, né? Então, vamos pegar aqui, ó, escolher. Está aqui, vamos copiar, vamos colar aqui nesta célula. Pronto, apareceu o número 88. Então, veja aqui, ó, sem a função aleatório. Estou simplesmente usando essa função escolher. Então, veja aqui, eu coloquei o número 4 aqui no início. Então, significa o quê? Que dentro deste intervalo, que vai de C153, D153, E, F, G e H 153, que são estas células aqui, nós vamos escolher o quê? O quarto número. Então, vai dar o retorno do quarto número. Qual é o quarto número? 1, 2, 3, 4, 88. Dá um Enter, está lá o 88. Se eu colocar aqui, vamos alterar aqui, eu quero o sexto número. Então, vou colocar o número 6 aqui. Ó. Dá um Enter, lá, 75. É o sexto número que está aqui. Então, 75. Então, é assim que funciona a função escolher. O que é que nós vamos fazer? No lugar, então, deste número aqui que eu estou colocando manualmente, nós vamos inserir a função aleatória.
que nós já vimos anteriormente, na célula 150. Então, vamos lá. Voltando aqui, está aqui a função escolher. Nós inserimos, então, olha lá, o aleatório, gerando o número inteiro, 6. Por que 6? Porque são as 6 células que nós estamos usando aqui, 6 células. Né? Mais 1 para gerar um número maior que 0. Então, no mínimo 1, né? No mínimo 1, porque seria a primeira célula. Então, 1 até 6. Então, ele escolhe dentro dessas células qualquer um desses números aleatoriamente. Então, toda vez que eu pressiono a célula F9, vai aparecer um número desse daqui. Então, no caso aí está o 26, se eu pressionar F9 aparece 47 e assim por diante. E dessa forma nós encerramos então o exercício número 9. Vamos agora para o exercício de número 10. Então, neste exercício nós vamos explorar algumas funções relacionadas a hora, dia, mês e ano. Então, nós vamos digitar aqui na célula C159 uma função que apresente a data de hoje. Então, já está digitada aqui, a função então é esta. Então, basta digitar essa função para obter a data de hoje. No caso, eu estou aqui no dia 11 de junho de 2016. Outro item aqui, digite na célula C162, função para retornar o dia da semana relacionada à data de hoje. Então, hoje é um sábado. Então, eu tenho aqui, estas funções aqui sendo usadas para retornar o dia da semana relacionado à data de hoje. Então, eu estou usando a função texto e dia da semana. Então, o C159, que eu estou pegando aqui em cima, que é a data de hoje, né? E aqui embaixo, então, eu tenho esses Dzinhos aqui. D, que está dizendo para mim que eu estou pedindo, então, o dia da semana em forma de texto. Então, está aí a equaçãozinha usada para esse fim. Outro item, digite na célula C165, que é essa daqui, uma função para retornar a data e a hora atual. Então, está aqui, eu tenho aqui agora, então, é uma função só, né? Essa função agora, ela retorna para mim a data e a hora atual. Bem simples. Outro item, digite na célula 168, C168, que é esta aqui, funções para retornar apenas a hora atual. Quero saber somente a hora atual. Então, está aqui, em formato de texto, né? Eu pego lá o agora e coloco aqui a formatação que eu quero. Então, HH para hora, MM para minuto e SS para segundo. Então, está aqui a formatação desejada. Então, é só dar um Enter e nós podemos obter a hora atual. Então, 15 horas, 11 minutos, 3 segundos. Mas eu posso... Veja bem, isso aqui é fixo, essa hora ela permanece fixa, ela não muda. Ela só vai mudar se eu pressionar, no caso aqui, a tecla F9. Então, eu vou pressionar F9. Olha lá. Já mudou 15 horas, 15 minutos e 45 segundos. Se eu pressionar de novo a F9, ela já mudou para 53 segundos aqui. Então, com isso, nós encerramos o exercício número 10. Estamos agora no exercício número 11. Então, o encarregado de uma sessão de pintura, de posse de 8 latas de tinta de cores diferentes, resolveu calcular quantas cores diferentes seria possível obter, misturando sempre 3 das 8 cores em proporções iguais. Então, na célula C176, nós temos aqui uma função usada para realizar esse cálculo. É a função combin. Então, está aqui a função combin. Então, nós temos aqui, são 8 latas de tinta, né? Então, nós temos aqui 8 latas.
está o 8 aqui, misturando sempre 3 a 3, então está o número 3 aqui. Com isso, então, nós vamos obter 56 possibilidades, né? Então, 56 cores diferentes. Então, vamos só dar uma olhada aqui nessa função combine, o que diz sobre ela. Então, aqui, calcula, ó, função combine. Nós estamos na janela do assistente de funções. Combine. Calcula o número de combinações para elementos sem repetição. Veja que não tem repetição, né? Ele não vai colocar, não vai nos reportar ou não vai calcular as repetições que possam ocorrer. Nesse caso aqui, como nós estamos misturando 8 latas de tintas diferentes, sempre 3 a 3, então, evidentemente que não teremos repetição. Por isso, nós estamos usando essa função combine, senão seria o caso de utilizar o arranjo, né? Ou então combina, que é uma outra função. Combina é uma outra função que ela já considera as repetições, ok? Então, com isso, nós encerramos aí o exercício número 11. Vamos ver agora o que nos diz o exercício número 12. Então, diz aí, para controlar as horas de voo de algumas aeronaves, foi elaborada a seguinte tabela. Então, nós temos aqui uma tabela com aeronave A, B, C, D e E. Hoje, né? Horas de voo hoje. Então, aqui a aeronave A voou 2 horas. No mês, voou 60 horas. E no ano, 350 horas. Então, na data de hoje, nós temos aqui a função hoje. Então, está aí a utilização já da função hoje para mostrar a data atual. Aqui embaixo, total de horas de voo realizadas hoje. Então, nós temos aqui um total usando a função soma que nós já conhecemos. Então, pegando aqui o intervalo de D183 a D187. Aqui na célula E188, a mesma coisa. Temos também a função soma. E na célula F188, a função soma para somar o total de horas de voo no ano de todas as aeronaves da tabela. Aqui também nós podemos formatar essa célula. Então, vamos formatar células. Vamos escolher aqui um número que tenha um ponto. Então, vamos utilizar isso aqui. Ok, então está aí formatada a célula. Muito bem. Embaixo aqui diz, digite nas 3 células acima as funções necessárias para obter o total de referente a cada coluna, hoje, no mês e no ano. Então, foi isso que fizemos, né? Então, nós temos aí as 3 funções soma. Aqui embaixo, digite na célula C192, que é essa célula aqui, uma frase que informe automaticamente o total de horas voadas no ano pela aeronave Delta, então pela D. A D aqui está com 240 horas, no dia 11/6. Então, as informações estão aqui na tabela. Aqui em cima, a data e para a Delta, total no ano 240. Então, nós vamos montar aqui uma frase. Então, está aqui ó, a montagem da frase. Observe que a frase começa com um sinal de igual. Então, nós vamos colocar aqui, ó, até a data de hoje, o ezinho para unir a data, né? Texto agora, TDMA, que é a formatação, não é isso que está aparecendo aqui, ó. Essa formatação aqui está especificada aqui dentro. Mais um ezinho, abriu para colocar aqui uma vírgula, então essa vírgula, observe que está entre aspas aqui, então está a vírgula aqui. Sábado, como é que eu faço para obter em texto, né? O dia da semana. Então, está aqui, ó, texto, dia da semana. Então, eu estou obtendo na C181, que é esta célula aqui, a data.
e a formatação DDD, dizendo aí que é para escrever em formato de texto o dia da semana. Depois mais um ezinho aqui, e logo em seguida vem vírgula, tá aqui, ó, vírgula, a aeronave Delta acumulou um total de, então, a aeronave Delta acumulou um total de, novamente o ezinho, e F186, F186, onde é que está aqui, ó, F186, essa célula aqui, horas de, então, horas de voo no ano, que é o resto da frase que aparece aqui, né, de voo no ano, tá ok? Então, com isso, nós encerramos também o exercício número 12. Vamos ver agora o exercício número 13. Então, neste exercício, temos o seguinte. Um professor de educação física resolveu elaborar uma planilha que facilitasse o trabalho de avaliação do índice de massa corporal, IMC, dos seus alunos. Com base na tabela abaixo, digite as formas ou funções necessárias para realizar esse trabalho. Então, temos aqui a tabela de classificação do índice de massa corporal, IMC. Então, está aqui, o IMC é quilos dividido pela altura, né? Então, temos aqui o peso de uma pessoa dividido pela sua altura ao quadrado. Então, com essa forma, nós obtemos aí o IMC. Então, se o IMC estiver abaixo de 18,5, na classificação nós vamos ter baixo peso. E lá no outro extremo, acima de 39,9, teremos então a classificação de obesidade grave. Então vamos ver aqui embaixo como é que a gente faz para calcular esse IMC automaticamente. Então temos aqui na célula E209, o peso de uma pessoa, digitado, né? E aqui na célula E212, a altura. E na célula E215 temos então a função potência sendo usada para calcular o IMC. Então nós temos lá E209, que está aqui o E209, né? Que é o peso da pessoa, dividido pela altura, E212, elevado ao quadrado. Então, veja que é potência, porque eu estou elevando E212 ao quadrado. Esse 2 aqui indica que a altura está sendo elevada ao quadrado. E com isso, então, nós temos aí como resultado o IMC 37,45. Então, se eu alterar aqui o peso para 80 quilos, o IMC cai para 24,97. Se eu alterar aqui a altura, né, vamos alterar aqui para 1,68. IMC altera também, vai para 28,34. Então, temos aqui na célula E215 a fórmula ou equação, né, utilizando aí a função potência, para calcular o IMC. Muito bem. Aqui embaixo nós temos um outro item dizendo: digite na célula E218, que é esta célula aqui, a fórmula ou função para classificar de acordo com a tabela acima. Ou seja, nós vamos fazer a classificação de acordo com o resultado do IMC. Então, como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos utilizar aí a função C e também a função E. Então, veja que vai dar aí uma equação bastante longa. Mas vamos iniciar apenas com uma parte menor para entender melhor como é que funciona essa equação. Então, vamos copiar aqui, ó. Eu vou colar aqui. Então, ele diz aqui, nada consta. Por que nada consta? Vamos analisar aqui essa equação. Então, nós temos aqui C, o E215 é o quê? É o IMC. For menor que 18,5,
Então, E201. O que é o E201? E201, baixo peso. Caso contrário, escreva na célula nada consta. Então, como o IMC é de 28,34, ou seja, ele não é menor que 18,5, né? Tá aqui, ó, 18,5, 18,5. Então, ele vai escrever na célula nada consta. Então, tá aí, nada consta. Veja bem que nesta equação eu apenas monitorei peso, ou melhor, IMC, apenas monitorei IMC abaixo de 18,5. Mas nós temos aí mais ainda 1, 2, 3, 4, 5 condições aqui para avaliar, né? Então, vamos pegar mais uma condição. Então, veja que agora a equação ficou um pouquinho maior. Eu estou pegando aqui mais uma condição. Então, vamos colar. Isso, nada consta. Então, novamente, aqui vamos analisar a equação. Então, veja aqui que essa equação ela já está enxergando aqui o primeiro critério, que seria abaixo de 18,5. Então, você tem aqui, se for o IMC, que é o E215 aqui, ó, E215, célula E215, for menor que 18,5, escreva o que está na célula E201, baixo peso, que não é o caso, né? Ponto e vírgula. Agora, se, tem um E aqui também, ó, C e E. Então, se E215, novamente aqui, ó, o IMC, for menor que 18,4 e E215, o IMC, for menor que 25, então escreva E202, peso ideal. Caso contrário, escreva nada consta. Então, vamos ver aqui, ó. O IMC deu 28,34. 28,34, onde é que está isso? Está aqui, ó, entre 25 e 29. Então, estaria com sobrepeso. Como nesta equação nós não contemplamos aí essas duas condições, vai dar o quê? Nada consta. Certo? Então, vamos aí para uma terceira. Então, está aqui uma terceira equação. Vamos colar aqui uma terceira equação. Opa, agora deu sobrepeso. Vamos analisar então, olha aqui, ó. Nessa terceira, lá no final da equação, o que está dizendo? Ó? Se, né, a função C e a função E215 for maior que 24,9, ou seja, o IMC é maior que 24,9, e E215 menor que 30, então no caso aqui, quanto está dando o IMC? 28,34, então é menor que 30 e maior que 24,9. Então escreva o que está na célula E203. O que está na célula E203? Está escrito aqui sobrepeso. Caso contrário, ou seja, se essas condições não forem satisfeitas, escreva nada consta. Neste caso aqui, vai escrever sobrepeso porque o IMC de 28,34 está aqui nesta terceira condição, ou seja, ele está entre 25 e 29,9. Muito bem, então com isso nós encerramos aqui o 13º exercício. Vamos fazer agora o 14º exercício. Então o texto deste exercício diz o seguinte: o chefe do setor de vendas de uniformes de uma empresa solicitou ao encarregado a elaboração de uma planilha
que apresentasse um gráfico que possibilitasse visualizar a relação entre a quantidade de pares de sapatos masculinos vendidos em 2015 e suas respectivas numerações. Com base na coleta de dados apresentados na tabela abaixo, ajude o encarregado a criar o gráfico. Então, nós temos aqui a tabela. Vamos, então, selecionar a área da tabela. E aqui no menu, vamos em Inserir, Objeto, Gráfico. Então, nós já temos aí o assistente de gráfico para nos ajudar. Então, aqui nós vamos escolher o tipo de gráfico. Vamos escolher coluna, poderia ser de barras, né? Então, observe que barras ele fica, na verdade, com essas colunas na horizontal, né? Pode ser por área, então existem várias opções de tipo de gráfico. Vamos então voltar aqui para a coluna. Aparência, vamos colocar aparência 3D e como sendo caixa. Vamos para o próxima etapa, então, intervalo de dados. Nós estamos aqui já com intervalo de dados, né? C227 até D237. Então, já selecionamos logo no início o intervalo. Vamos deixar aqui como série de dados em colunas. Então, nós vamos deixar aqui os dados nas colunas. E vamos selecionar a primeira coluna como rótulo. Então, observe a alteração que houve. Então, a primeira coluna nossa passou a figurar como rótulo. Então, observe aqui, ó. Para a numeração 36, nós temos aqui um sapato vendido. E assim sucessivamente. Vamos para a próxima etapa. Série de dados, coluna D, nome, intervalo. Para nome nós podemos mudar aqui, por exemplo, aqui está a coluna D. Observe aqui embaixo, no gráfico, coluna D. Nós podemos alterar esse nome, por exemplo. Posso colocar sapatos. Então mudou lá, sapatos. Fez até a correção, né? Mas eu vou tirar isso aqui por enquanto. Próxima etapa, título do gráfico. Então vamos colocar aqui quantidade, vamos deixar em maiúsculo, né? Quantidade de sapatos vendidos em 2015. Então aqui no eixo X é a numeração. Então eu posso escrever aqui numeração e vai aparecer então aqui embaixo numeração do 36 até 46, 36 46. Mas não há necessidade de escrever, porque na tabela já tem aqui a coluna indicando a numeração, que corresponde a esses números que estão aqui no eixo X. Nós podemos então também tirar daqui, ó, exibir legenda à direita. Então está aqui a legenda. Também não há necessidade dessa legenda. Nós podemos também tirar essa legenda. Aí fica uma área maior para o gráfico. Então vamos concluir. Então temos aí o gráfico pronto. Quantidade de sapatos vendidos em 2015. Então observe aqui, sapato de número 36, quantidade 1, 37, quantidade 1, 46 aqui no final, quantidade 1, e as maiores quantidades vendidas foram com as numerações 40 e 41. Então, em 40, 8 sapatos vendidos e 41 também, 8. O gráfico também nós podemos alterar o tamanho dele. Para manter a proporção é melhor alterar dessa forma. Nós podemos também deslocá-lo aqui. Vamos ver se dá para alterar um pouco mais.
Então, vamos ver até onde que ele vai. Então, está aí o gráfico. O gráfico pedido, então, no exercício 14. Vamos passar, então, agora para o exercício número 15. Antes de ir para o 15º exercício, nós temos aqui um texto. Diz o seguinte: para realizar os próximos exercícios, pesquise na internet e identifique, no caça-palavras abaixo, os termos técnicos relacionados à tecnologia da informação. Então, vamos dar uma olhada aqui nesse caça-palavras. Então, nós temos aqui criptografia. Vamos achar aqui, ó. Criptografia. Vamos colorir. Criptografia. Tá aí. Outra palavra, na verdade aqui, ó, essa sigla HTTP. Nós temos aqui, ó, HTTP. Também vamos colorir. E assim por diante. Então, nós podemos achar todas estas 21 palavras ou siglas, né, dentro aqui do caça-palavras. Depois nós vamos, então, para o exercício 15. Então, no exercício 15, nós temos aqui o seguinte texto. Usando a função concatenar, digite na célula C276, que é essa célula aqui, uma frase contendo um componente usado em redes de computadores. Então, nós temos aqui a frase. Então, aqui, ó. Aqui está a frase. Então, está aqui. Sinal de igual, iniciando, né? Nós temos aí a função concatenar. Então, o ligado a essa função concatenar. Na função concatenar, então, nós estamos pegando as letras que estão aqui no caça-palavras. Veja que quando eu selecionei a equação, nós já temos aqui, ó, roteador. Então, ele já mostrou para a gente as células que foram concatenadas. Aparecendo aqui a palavra roteador. Então, está aqui embaixo, ó. São estas células aqui que formam a palavra roteador. E aqui na frente, continua, né? É um dispositivo eletrônico usado para encontrar a rota mais apropriada para encaminhar dados em uma rede de computadores. Então, está aí a função concatenar sendo usada para formar uma frase, buscando no caça-palavras a palavra roteador. Vamos agora para o exercício 16. Usando como referência apenas uma célula contendo o termo técnico de TI, digite na célula C281, está aqui a célula C281, uma frase contendo a sigla de um protocolo de rede. Então está aqui, ó, HTTP, está usando aqui o K269, então K269 está aqui, ó, HTTP, então ele está puxando aqui a célula K269 para a frase. Então, se nós selecionarmos, está aqui a frase, onde aparece aqui a célula, o conteúdo da célula K269. Então, K269, que é relacionado a HTTP, é um protocolo de rede usado na internet. Vamos para o próximo exercício, exercício 17. Complete a frase abaixo com uma célula relacionada aos termos técnicos de TI, que faça referência adequada ao conteúdo do texto. Então, aqui está aí o K272, que é WAN. K272, WAN, está aqui, ó, célula K272, WAN, aparecendo então aqui no exercício 17. E nós temos então esta configuração. Então, WAN
é a sigla de uma rede geograficamente distribuída, podendo abranger uma cidade, país ou continente. Próximo exercício, exercício 18. O texto diz o seguinte: complete a frase abaixo com 2 células referentes ao caça-palavras, que sejam adequadas ao conteúdo do texto. Então, está pedindo aqui 2 células referentes ao caça-palavras. Então, nós temos aqui 2 células. Quais são elas? Então, nós temos D269 e K271. Então, estão aqui as 2 células. É firewall, spyware. Então, nós temos aqui a frase formada com o conteúdo destas 2 células. Então, a frase está aqui. Alguns programas de firewall permitem analisar continuamente o conteúdo das conexões, filtrando vírus de e-mail, spyware e outras ameaças. Muito bem, vamos agora para o exercício 19. Então, nós temos aqui agora o exercício 19. O que é que diz o texto? Considerando a segurança na tecnologia da informação, identifique os totais de arranjos possíveis para as 4 senhas apresentadas abaixo, considerando que as senhas foram criadas com 9 caracteres dentro dos seguintes parâmetros. Então, aqui nós temos condições de usar para formar a senha: 26 letras maiúsculas, 26 letras minúsculas, 10 algarismos, ou seja, posso usar de 0 a 9, e também 3 caracteres especiais. Eu posso usar aqui o arroba, o cifrão e também o e-comercial. Total, então, de caracteres, 65. Então, nós temos aqui total de 65 caracteres, que podem ser usados para criar a senha. Mas antes de chegarmos aqui na tabela, vamos responder a uma pergunta aqui. Então, temos aqui uma pergunta. Utilizando algarismo de 0 a 9, ou seja, 10 caracteres. Então, considerando então 10 caracteres, porque o 0 também é um caractere. Então, de 0 a 9, nós teremos aqui 10 caracteres. Quantos arranjos podemos obter agrupando os algarismos 2 a 2? Então, a solução para este problema. Então, eu vou multiplicar 10 vezes 10, porque são 10 caracteres que deverão ser agrupados 2 a 2. Então, 10 vezes 10, 100. Então, a solução. Então, nós temos aí 100 arranjos possíveis. Ou, uma outra forma de dizer é 10 elevado ao quadrado, que vai nos dar também 100, que são 100 arranjos possíveis para esse caso. Passando aqui para a planilha, nós temos então a função potência que pode ser usada para resolver esse problema. Então, com a função potência, eu tenho aqui os 10 algarismos, ou caracteres, 10 caracteres, e aqui 2, porque eles deverão ser agrupados 2 a 2. Então, está aqui o 2, e vamos então passar agora esta função. Vamos copiar essa função e passar aqui para dentro da planilha. Vamos colar aqui nessa célula para ver o resultado. Colar, está aí, resultado 100. Então, eu estou usando aqui a função potência. Muito bem. Então, está aí o resultado 100. Então, voltando agora ao nosso exercício número 19, eu tenho aqui, inicialmente, uma senha que vai de 1 até 9. Letras maiúsculas que foram usadas, nenhuma. Letras minúsculas, também nenhuma. Algarismos, utilizei então somente algarismo, ou seja, possibilidade desta senha, ou senha desse tipo, de usar 10 algarismos, de 0 a 9. Veja que eu não usei o 0 aqui, mas eu tenho a possibilidade, dentro da configuração desta senha, a possibilidade de usar 10 algarismos. Caracteres especiais não usei nenhum, então
total de caracteres na configuração dessa senha seriam 10 caracteres. Conclusão, temos aqui o cálculo dos arranjos, utilizando então a função potência. Nós estamos trazendo aqui para dentro da função potência, através da célula H301, que é esta célula aqui, os 10 caracteres apresentados. E 9 porque esses caracteres são agrupados 9 a 9. Então, são total de 9 caracteres, como está sendo pedido aqui no exercício. 9 caracteres. Muito bem. Então, com isso, nós temos aí 1000, milhão, bilhão. 1 bilhão aí de arranjos para senhas com 9 caracteres e que usam somente algarismos. Então, está aqui o resultado. Vamos para outra senha. Esta senha agora está usando algarismos. Então, na configuração desta senha existem algarismos. Então, pode chegar ao máximo de 10 caracteres. Caracteres especiais também está sendo usado. Então, pode chegar ao máximo de 3, como está delimitado aqui no exercício, né? Nós temos aqui 3 caracteres especiais. Total de caracteres, então, que pode compor uma senha com essa configuração são de 13 caracteres. Então, está aqui o total de arranjos. Então, novamente, nós temos aqui a função potência, H302 trazendo aqui o total de caracteres, 13 caracteres, e o 9 dentro do estabelecido no exercício, o máximo de 9 caracteres. Então, está aqui 9 caracteres que foram usados para criar esta senha. Então, temos aí 1000, milhão, bilhão, 10 bilhões, mais de 10 bilhões de arranjos possíveis, usando este tipo de configuração para criar uma senha. E nós vamos seguindo aqui, no terceira senha. Então, veja bem, aqui nós usamos letras minúsculas, tem aqui letras minúsculas, tem algarismo, está aqui, 2016, tem caractere especial, né? Tem um ezinho comercial aqui. Então, totalizando 39 caracteres sendo usados na configuração desse tipo de senha. Então, nós estamos trabalhando neste tipo de senha, nesta configuração, com a possibilidade de 39 caracteres. O resultado, veja que é bem maior, né, do que apresentou a senha anterior. E aqui embaixo uma outra senha, já usando aqui as letras maiúsculas, né, que tem a possibilidade de usar 26 caracteres, letras minúsculas também 26 caracteres, algarismos 10 caracteres e os caracteres especiais que nós delimitamos em 3. Existem muito mais caracteres especiais, né, mas nós delimitamos apenas em 3 aqui neste exercício. Então, total de caracteres 65, aplicando aí a função potência, nós obtivemos então este número que representa o total de arranjos possíveis com este tipo de configuração de senha. Tá ok? Então, com isso, nós encerramos o exercício 19. E, finalmente, chegamos ao exercício número 20. Aqui nós temos, então, palavras cruzadas neste exercício. Então, temos aqui palavras horizontais, ligadas aí à tecnologia da informação, são termos técnicos, né? E palavras também verticais, que compõem, então, esta palavra cruzada. Então, nós temos aqui palavras horizontais, que vão aparecer na horizontal da palavra cruzada. Então, vamos pegar aqui os 5. São programas maliciosos
que abrem portas para invasões em um computador. Programas maliciosos que abrem portas para invasão em um computador. Então, na horizontal, número 5. Então, na horizontal, número 5, vamos revelar aqui esse programa malicioso que abre portas para invadir computador. Então, são os trojans, né? Trojans, o horse, então é o cavalo de Troia. Vamos pegar outro número aqui, palavra agora vertical, vamos pegar também a número 5. Trata-se de um conjunto de regras que visa codificar a informação. É uma escrita secreta. Então, vertical 5, vamos procurar aqui. Vertical 5, vamos lá. O que é que temos aqui? Criptografia. Então tá aí. Achamos aqui já duas palavras. Então, as demais vão ficar aí para serem resolvidas pelos senhores. E assim encerramos esta videoaula. Desejo bons estudos a todos e até uma próxima oportunidade.